Pai, querido Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor. Mais uma vez rogamos pelo Teu Santo Espírito, para que Ele nos inspire, Ele nos abra o entendimento, para que nós possamos entender a mensagem que Tu tens para nós esta manhã. Nos usa-nos, Senhor. É o que Te pedimos neste momento. Amém. É sempre um privilégio poder vir aqui à frente falar com vocês. Eu mesmo fico muito feliz em vir aqui. Eu não sei vocês, mas eu fico. Porque é um privilégio a gente poder falar, a gente poder abrir a palavra de Deus, a gente poder compartilhar textos, a gente poder estudar um pouquinho mais. E eu gostaria de começar hoje dizendo uma poesia. Olha para isso, olha para mim. Uma poesia da Cecília Meirelles. Alguns devem conhecer. Principalmente os mais antigos, como eu. Ou isto, ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar, ao mesmo tempo, em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Eu não sei se brinco, eu não sei se estudo, se saio correndo ou se fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor. Se isto ou aquilo. Fica bem claro para a gente, né? Que não, a nossa vida, ela é feita de escolhas. A gente está escolhendo a cada minuto e a cada momento da nossa vida. Muitas vezes a gente chega até a lamentar por escolhas que fizemos não muito boas, escolhas erradas. A gente deixou passar uma oportunidade de negócio, um curso que a gente tentou fazer, um curso da faculdade, terminar até o 2º grau, às vezes a gente não conseguiu, ou às vezes um mestrado, e isso vai às vezes gerando frustrações, mas o que deixa claro é o seguinte, é que a gente está sempre fazendo escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Você alguma vez parou para se perguntar por que as escolhas da sua vida o fizeram parar aqui, em Dallas? Por que você está aqui? Foram escolhas que vocês fizeram? Foram escolhas? Ou não? Uma coisa é certa, independente da sua escolha, Deus está no comando. E independente da escolha que você faça, Ele vai usar a sua escolha para o melhor para você. Mas as escolhas estão sempre com a gente. Eu gostaria de compartilhar agora, e gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro de Jonas, do profeta Jonas, para a gente fazer uma análise. Não sei se falta alguma coisa aqui. Passou. No capítulo 1, versículo 1, de 1 a 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No versículo 3 diz o seguinte: Jonas se dispôs para... Eu gostaria de ouvir. Jonas se dispôs para o quê? Para fugir de quem? Da presença de Deus. Veja como são as nossas escolhas. Deus convidou Jonas e Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Veja como são as nossas escolhas. Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. A minha pergunta é: será
que às vezes a gente se dispõe também. O que é se dispor? É a gente se levantar e partir para a ação, não é? Mas a ação de Jonas foi para fugir da presença de Deus. Como se fosse possível fugir da presença de Deus. Parece que Jonas ele não lia a Bíblia não, né? Feito às vezes a gente faz, que está lá no Salmo 139, 7, que diz o seguinte: para onde eu me ausentarei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face. Mas Jonas parece que não conhecia essa parte não, e se dispôs para fugir da presença de Deus. Só que hoje eu não quero falar muito, não é a respeito de Jonas não. Eu quero falar a respeito da gente. E eu tenho uma pergunta: será que às vezes eu, Paulo, e você também, quando eu falo eu me refiro a mim, mas eu me refiro a você também. Será que às vezes eu não estou agindo como Jonas? Será? Porque eu posso até dizer assim: não, mas eu não estou fugindo da presença de Deus, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui presente. Mas olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem tanta coisa acontecendo. Tanta coisa acontecendo aqui na nossa igreja, bem juntinho de você e ao redor, na sua comunidade, que na hora que você não faz nada, você está literalmente fugindo da presença de Deus. Mas como é que eu poderei fugir da tua face? A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E a pergunta é: seria eu um cristão Jonas? Seria? Quando eu pergunto a mim, eu quero que você pergunte a você também. Seria você também um cristão tipo Jonas? Que se dispôs, mas se dispôs para fugir da presença de Deus. Ele tinha até os motivos deles bem razoáveis, porque para o lugar que ele ia não era um lugarzinho muito bonzinho, não. Tinha uma coisa lá que os ninivitas eram muito bons. Sabe o que é que os ninivitas eram bons? Empalar pessoas. E se você não sabe o que é empalar, depois você google, porque ninguém tem mais dicionário em casa. Era o que eles eram bons. Jonas tinha os motivos dele. E a gente está aqui numa cidade que a gente não está sendo mandado para Nínive, não. E muitas vezes a gente age, a gente toma a mesma atitude de Jonas. Mas aí eu gostaria de ir para outro personagem que não tem nada a ver com Jonas. Esse personagem, eu acho que ninguém vai achar ruim. Por sinal, o nome dele é muito bonito. Eu gostaria de falar de Paulo. E a gente está em Atos 21, de 10 a 14. E eu gostaria que você viesse comigo também, para a gente ler junto a história que eu quero ressaltar aqui na história de Paulo. Atos 21, de 10 a 14. Diz assim, na minha Bíblia: Paulo decidiu que iria para 21, 10 a 14. Como, porém, não o persuadimos, conformado dissemos... não, estou no 14, já tenho que começar no 10. Demorando ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos,
conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Esse é o outro tipo de cristão. Temos o cristão tipo Jonas e temos o cristão tipo Paulo. O cristão tipo Paulo, ele tem uma atitude completamente diferente de Jonas. Nada o detinha. Olha que ele estava sob ameaça de morte, porque o Ágabo chegou lá e fez o que é conhecido como ato do profeta. Ele pegou o cinto, tomou o cinto, amarrou as mãos, amarrou os pés e disse, isso vai acontecer àquele que for lá. E quem era que estava disposto a ir naquele dia com o dono do cinto? E Paulo, independente disso, ele deu a resposta que todos deveríamos ter a coragem de dar. Mas nem sempre o fazemos. Mas existem pessoas que estão dispostas a fazer isso, e nós poderíamos dizer que esse é o cristão tipo Paulo. Ele estava disposto a morrer. Está lá em Atos dos Apóstolos, página 397. Mas Paulo não se desviaria do caminho do dever. Seguiria a Cristo, se necessário, a prisão e a morte. Continua a pergunta. É você um cristão tipo Jonas? Sou eu um cristão tipo Jonas? Ou é você um cristão tipo Paulo? Sou eu um cristão tipo Paulo. Sabe qual é a verdade? Qual é a verdade? É que nós somos o quê? Nós estamos sempre no meio ali, oscilando entre Jonas e Paulo. Agora tem uma verdade maior do que essa. É que a gente pende mais para que lado? Vamos falar a verdade? A gente pende mais para o lado Jonas. Essa que é a verdade. Como eu gostaria de ser tipo Paulo, que eu não fosse intrépido. Paulo fundou igrejas, Paulo cuidava das igrejas, admoestava as igrejas, brigava, fazia tudo, não parava, era intrépido. Quem me dera eu fosse um intrépido feito Paulo. Mas, infelizmente, a gente não é assim. A gente fica oscilando. Às vezes, quando Deus manda o chamado, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro. A gente esquece que Jesus, pessoalmente, em Mateus 16, capítulo 16, no verso 15. Mateus 16, 15. Desculpa de novo. Não é Mateus? Marcos. Desculpa. Quando eu vim ler aqui, o negócio estava completamente diferente. Não é a minha visão que está tão ruim assim não, viu, gente? É porque eu li errado mesmo. Está dando para ler, porque eu botei uma letra bem grande. Marcos 16. Eu creio que até alguns de vocês já sabiam o que eu queria dizer, né? E disse-lhes, eu tenho certeza que alguns já, na hora que eu disse 16, 15, alguns já disseram, não é Mateus, não, é Marcos. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mandou nem ninguém dizer, ele mesmo disse isso. Ele nos deu uma missão, ele nos deu uma comissão, ele nos deu uma tarefa para que a gente cumpra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse verbo que ele usou, o verbo ir, está na sua forma imperativo afirmativo. Vamos lembrar um pouquinho de português? Aí, o verbo nessa forma imperativa afirmativo significa o seguinte: ou você escolhe, ou é uma ordem, ou significa um pedido, um conselho, um convite, ou até uma súplica.
E você escolhe como é que você quer que seja a ordem de Jesus para você. Você prefere que seja uma ordem de Jesus? Ide por todo mundo? Você prefere uma ordem? Então, vá por todo mundo. É uma ordem de Jesus. Ou você seria capaz de descumprir uma ordem do Mestre? Ele também pode significar um pedido. Ide. Você seria capaz de negar um pedido de Jesus? Ou, por outro lado, um conselho. Imagina, um conselho do Rei do Universo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E aí? Você aceita um conselho de Jesus? Eu particularmente aceito. Ou, talvez até, um convite de Jesus. E aí? Um conselho, um convite e, por fim, uma súplica. Jesus está suplicando a você. E como é que você está reagindo a esta súplica de Jesus? Você seria capaz de negar a uma súplica do Mestre dos Mestres, do Criador de todo o universo? Ele podia mandar, ele pode simplesmente determinar que você faça isso, mas ele prefere pedir, ele prefere suplicar a você. E agora eu gostaria de ir para a leitura que já foi feita hoje, lá em Ezequiel 3, 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir dos seus maus caminhos, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. O que é que a gente pode depreender desse texto agora? Que a vida é feita de escolhas, mas parece que a escolha aqui já ficou um pouquinho mais restrita, não é? Você agora ficou numa escolha de Deus lhe deu uma missão que ele diz assim, ok, você pode escolher. Você pode escolher. Mas se eu disser, avisa, e você não avisar, ele tem um problema. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você também tem um problema. Eu pedi para você avisar e você não avisou. Ele tem um problema, mas sinto lhe dizer, você também tem um problema, porque o sangue dele eu vou requerer da sua mão. Agora, se é o seguinte, tem um detalhe. Vá lá e avise. Se ele não se arrepender, o problema é só dele. Você livrou a sua alma. Percebeu como diminuiu o que você tem que escolher, ficou bem menor? Daria até para eu dizer assim, e não sei se você concorda comigo, que aí não é muito bem uma escolha, não. É mais uma responsabilidade que você tem. Na hora que Deus disser, vá dizer, você vai lá e diz. Vá lá e diga mesmo, porque senão você começa a ficar responsável pelo sangue do outro. E eu vou dizer uma coisa, viu? Não é muito bom a gente ficar responsável pelo sangue do outro, não. Já basta o da gente, que é bem complicado. O da gente já é muito complicado mesmo. Então, na hora que Deus disser, vá lá, dê o recado, vá lá e dê mesmo. Mas como é que eu posso fazer isso? A gente tem várias formas de fazer. Em Atos 1:8 diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa é uma forma de você começar a fazer o trabalho de Deus de uma forma bastante simples. Comece a testemunhar. E o que é testemunhar? Testemunhar é um chamado para... evangelismo pessoal é um chamado de Deus para sermos suas testemunhas. Portanto, devemos buscar em Deus a capacitação para sermos suas testemunhas, de forma que Ele espera que nós sejamos. Nós podemos testemunhar de muitas formas. Nós podemos testemunhar através sendo bons vizinhos, sendo um bom amigo,
participando de atividades coletivas da igreja, fazendo um bocado de coisa. Nós podemos testemunhar. Mas a melhor forma de exercer o seu testemunho é você procurar quais são os seus dons e habilidades e usá-las de forma a, digamos, aumentar, a expandir, a propagar o Evangelho. Você tem um dom, você tem uma habilidade, use-a de forma que dessa forma você possa estar pregando o Evangelho a outras pessoas. E uma das formas mais fáceis e possíveis é você começar a dar o seu testemunho pessoal e muitas vezes também o testemunho coletivo. Mas a outra forma de você participar também está em Marcos 28:20, quando diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a outra forma? Uma forma de você dar testemunhando, de você propagar o Evangelho, e a outra forma é como? Ensinando. Ensinando, porque como é que a gente quer fazer discípulos de Cristo, de preferência, porque às vezes a gente quer fazer discípulos, sei lá, até de mim mesmo, não é bom? Mas para a gente fazer discípulo de Cristo, a melhor forma é a gente ensinar. Ensinar a Bíblia, ensinar a vida de Cristo e, mais importante, passar a informação, ensinar o que Cristo fez por nós. O que era que Paulo fazia? O que era que os apóstolos faziam? Era ensinando o que Cristo fez por nós, o grandioso sacrifício que Ele fez por nós na cruz. É a forma mais importante da gente fazer discípulos. Agora que a gente já viu o exemplo de Jonas, que a gente não gostaria de ser, a gente já viu o exemplo de Paulo, que pelo menos eu gostaria de ser, não sei se eu sou. Eu gostaria de... E também que a gente já viu que o falar não é só uma coisa, uma opção, é mais uma responsabilidade, o dizer, o que Deus mandou lhe dizer, para que você diga, é bom você dizer, é mais uma responsabilidade, é uma escolha também, mas é uma responsabilidade, você deve dizer. Como nós deveríamos pessoalmente nos envolver nessa tarefa? Porque nós somos mais Jonas ou mais Paulo? A gente costuma mais fugir da presença de Deus ou a gente costuma seguir adiante, mesmo em ameaça de morte? Qual é a nossa tendência maior? Eu gostaria de dizer uma coisa: nós temos que nos envolver pessoalmente nesse trabalho. Nós podemos cruzar os braços e dizer que a gente... tudo vai acontecer mesmo que eu... Está aí, a igreja está fazendo, mesmo sem a minha participação, tudo vai acontecendo, eu estou aqui, eu estou sentado, olha, eu vou na igreja todo sábado, eu faço a minha parte, eu contribuo com a igreja, o que me pedirem eu faço, mas esse trabalho aí, ele vai acontecer independente de mim, isso vai acontecer. Porém, eu gostaria de afirmar de novo o seguinte: existem pessoas que vivem em nossa volta e em nossa comunidade que só vão ser alcançadas se você participar, se você dedicar um pouco de seu tempo. Existem pessoas que estão divinamente vinculadas a você, que se não for você, aquela pessoa que chegue junto dela, que faça o seu trabalho, aquela pessoa não vai ser alcançada. Você acredita nisso? Se você não chegar e não dizer a palavra, ela não vai ser alcançada. Por que eu afirmo isso? Porque se você não fizer isso, Deus vai cobrar de você o resultado da vida dessa pessoa. Nos nossos domingos à noite, nós estamos aqui com uma missão. Uma missão de fazer o trabalho
no qual você poderá participar. E como eu já disse, há tarefas, há coisas, há delegações que pertencem a você. Não é a mim, não. É a você. É você quem vai ter que executar essa parte. Nós precisamos que você se engaje. Nós precisamos que você venha. É claro, isso aqui não exime de você continuar fazendo o seu corpo a corpo, não. Você diz assim, não, mas eu já faço. Eu já converso com as pessoas na rua, eu faço o meu trabalhozinho, de vez em quando eu conto, mas isso não impede de você se engajar de uma forma proativa e sistemática. Nós precisamos de você. Você precisa se engajar. Eu fico feliz porque quando eu olho aqui, a grande maioria das pessoas que eu estou vendo daqui, eu já vi no domingo à noite. Mas algumas pessoas, infelizmente, eu não vi ainda. Não quer dizer que eu estou julgando você, não. Por favor. Não sou eu quem julga. Só estou lembrando que algumas pessoas estão vindo forte, empenhadas no trabalho. Mas eu gostaria, não só eu, nós gostaríamos que a igreja, aliás, que você se envolvesse. Nós temos uma média de 70, 80 pessoas cada noite aqui na igreja, no domingo. Uma média boa, eu acho. Não sei se você acha. Mas aí ainda está faltando você. Nós gostaríamos de vê-lo. Nós gostaríamos de ver toda a igreja envolvida, andando junta, de braços dados, para levar esse trabalho adiante. É muito importante esse trabalho ser levado adiante. Interessante que nesse domingo à noite nós estamos tendo inclusive a oportunidade de conhecer a respeito da vida de alguns dos nossos membros aqui da igreja. Por exemplo, nós já vimos a história da Estela. Quem conhece a história da Estela aqui? Um bocado de gente agora vai levantar a mão, porque viu no domingo à noite. Quem conhece a história nós temos a história também do Vitor Araújo. Quem conhece a história do Vitor? Eu conheço agora. Eu conheço a história do Vitor Araújo. Nós tivemos a história também de quem mais? Do Emerson. Tivemos a história do Emerson. Tivemos a história do Emerson. Não, você conhece a história do Emerson? Tem que conhecer. A gente ouviu a de Emerson 2 vezes. Emerson é privilegiado, né? Tivemos mais a história de quem? Quem quer me lembrar? Da Solange Molnar, que foi a primeira. Não foi a primeira? Tivemos mais a história de quem? Eu não consigo me lembrar. De quem? Ah, tivemos a história de Levi. Eu estava esquecido do Levi, por incrível que pareça, eu estava. Mas da Ana Patrícia eu não esqueci, não. Sabe por quê? Porque eu quero que quem não conheceu, conheça agora. Eu vou pedir para repetir a história da Ana Patrícia. Eu sempre convivi com religião. Eu sabia que existiam denominações, às vezes eu até frequentei uma ou outra. Eu sabia que existia Deus, mas nunca participei de nenhuma. Então a gente começou a ir para a casa de um casal, com mais outros casais, estudar a Bíblia uma vez por semana. E esse casal começou a convidar pessoas para falar nos nossos encontros. Então acabou que virou um grupo que não tinha denominação. Ia pessoas para estudar a Bíblia de várias denominações. E lá eu conheci um casal que frequentava uma outra igreja. E nesses estudos, a gente começou a entender que algumas coisas estavam muito diferentes do que estava na Bíblia. E eram coisas assim gritantes. Então, a gente começou a se sentir incomodado. Foi quando nós conhecemos nesse grupo um casal que era de uma outra igreja, e para onde eles nos convidaram e para onde a gente começou a ir. E nessa igreja eu me batizei. E ficamos durante, acredito que 3 anos nessa igreja. Até que nós começamos a maturar a ideia
de vir morar nos Estados Unidos. A família de Jofre, meu esposo, era de outra denominação, que é a adventista. Eu não tinha uma simpatia muito grande, aliás, nenhuma, pela igreja adventista. Porque eu me lembro que uma vez uma pessoa da igreja adventista disse que eu tinha o selo do Satanás, alguma coisa assim, porque eu guardava domingo, o selo da besta. Porque eu guardava domingo, sendo que na realidade eu nem guardava, porque eu não guardava domingo. No domingo eu só ia para a igreja no domingo. Mas, enfim, isso me fazia não ter simpatia nenhuma pela denominação em si. Inclusive, quando a gente veio, né, eu me lembro que eu conversava com o Jofre e dizia, olha, a gente está indo para os Estados Unidos, seu irmão é adventista, sua cunhada é adventista, suas sobrinhas são adventistas, mas eu não quero ser adventista. Ele dizia, ok, tudo bem. Quando a gente veio, que a gente estava morando com os meus cunhados, eu comecei a vivenciar a vida deles enquanto adventista, me parecia boa, sabe? A maneira que eles dois, enquanto casal, conduziam a casa, a maneira que eles dois, enquanto casal, conduziam as filhas, a maneira que as filhas, que são minhas sobrinhas, viviam, levavam a vida, encaravam as coisas que meninas da idade delas, quando se deparam, era completamente diferente. Então isso me despertou interesse e eu comecei a frequentar, sim, sem compromisso. A gente começou a vir e a maneira como a gente foi acolhida também aqui na igreja fez uma diferença muito grande. Eu percebi que eu não poderia generalizar, que a minha antipatia não poderia ser pela igreja adventista. Deveria ser pela pessoa que disse isso comigo, a pessoa que me tratou daquela maneira. Alguém da igreja me perguntou se eu queria ter o estudo. Começamos a ter o estudo. Depois eu comecei a ter um conflito, né? Durante o estudo eu tive um conflito com joias, que eu amava joias, eu adorava brincos, anéis. Então, não era nem a guarda do sábado que me angustiava, né? Porque eu achava tão leve a maneira que eu via vocês guardando o sábado aqui, né? A convivência aqui, a juventude indo para asilos, ajudar pessoas na rua, enfim. Mas aí eu tive um estudo com essa pessoa e ele foi assim muito certeiro. Ele disse, olha, eu vou lhe dar o estudo, mas ore para que o Espírito Santo toque no seu coração, porque não sou eu que vou lhe convencer. E de repente tudo para mim fazia sentido. A guarda do sábado, o não usar joias, tantas outras coisas, né? Às vezes a gente se perguntava por que a gente estava aqui, né? Porque assim, apesar da gente ter vindo morar com o irmão do meu marido, a gente foi acolhido. Tem dificuldades, você sente saudade, você não se adapta, a língua te desespera. E algumas vezes a gente perguntava o que a gente veio fazer aqui. Deus nos trouxe para aqui para conhecer a verdade. E foi assim que eu fiquei na Adventista, porque eu entendi que aqui eu realmente conhecia a verdade. Quando eu volto lá atrás e vejo, eu realmente entendo que lá Deus já estava me preparando para aqui, sabe? Para realmente os meus olhos serem abertos para a verdade. Viram? Vocês perceberam mesmo que eu percebi? Eu não sei, né? Como é que vocês sabem o que foi que eu percebi? Eu não disse ainda. Vocês viram como funciona, como são as nossas escolhas. As escolhas deles trouxeram para cá, os trouxeram para cá. As escolhas deles os colocaram numa casa, na casa do Charles Quintas, todo mundo sabe. Cujas escolhas daquela família dos Quintas influenciaram e participaram e colaboraram nas escolhas deles. Não é interessante? As escolhas vão se misturando, vão se entrelaçando, mas é Deus conduzindo as nossas escolhas. Vocês viram que ela disse assim, Deus está me preparando lá,
Mas dependendo das escolhas deles, os caminhos poderiam ser outros, mas eles fizeram as escolhas que trouxeram para esse caminho. E ela fala também no testemunho dela, não sei se vocês prestaram atenção, que ela diz assim: o testemunho deles me fez agir também, me fez repensar muita coisa. Ela disse que via famílias se movendo de uma forma que ela foi ficando dizendo assim, não é aquilo que eu pensava não. As escolhas, os testemunhos, e ela também falou o último item lá, ela diz assim, eu fui ensinada. Vocês estão vendo como na prática é muito simples? Se a gente fizer o que Deus manda, é simples, funciona. A questão toda é que a gente escolhe muitas vezes ser Jonas, fugir da presença de Deus. Se você acha que isso tudo aconteceu por acaso, eu não acho não, vou logo lhe avisando, eu não acho que aconteceu por acaso. As escolhas, a presciência de Deus, as decisões, os testemunhos, e você não está aqui por acaso. Nem eu estou aqui por acaso, nem você está aqui por acaso. Eu também não estou aqui por acaso. Porque quando eu vim para cá em 2003, vai fazer 16 anos. Depois de um ano de estar trabalhando, esse trabalho que a gente conhece, que eu não vou falar daqui da frente para não filmarem lá, cansado já. Porque a gente quando vem, a gente não pensa que o trabalho era esse não, eu pensava que era um pouquinho mais mole, viu? Um dia eu amanheci naquele primeiro apartamento que eu morei, em vez de descer da cama para orar, não era bem uma cama, era um colchão no chão, vocês sabem disso. Eu deslizei e disse, Deus, eu não aguento isso não. Eu vou me embora. Eu acordei e disse, eu vou me embora. Vou pegar meus filhos, pegar minha esposa. Eu vou me embora, não aguento esse negócio. É pesado, é difícil. Vou. Reclamei. Sabia que a gente pode reclamar também? Reclamei. Disse, não vai, esse negócio não é para mim não. Eu vou me embora. O que eu não disse para vocês ainda é que antes de vir, um ano antes, volta o filme, eu trabalhava numa empresa do governo. E o presidente da empresa disse assim, PC era como eu era conhecido, Paulo César, PC, quando é que você volta? Eu disse, sei não, dá uma data, 6 meses, 6 meses não, um ano talvez, e um ano era esse ano, e eu desci, morava ali na Lina Street, alguns conhecem, pegamos o carro e saímos, eu e Rosane e Paulinho junto. Meu telefone tocou. Era o meu amigo. PC, tudo bom? Eu disse, tudo bem. Como é que você está? Ah, tá bom demais, o negócio aqui tá bom. Olha a diferença da conversa, né? Ainda bem que para Deus eu contei a verdade. Não, aqui tá bom, cara. Quando é que você volta? Eu digo, rapaz, sei não. Tô vendo aí. Ele fez, rapaz, tu acha que dá para tu voltar com um mês? Aí eu disse, comecei a me lembrar do que eu tinha orado. Eu digo, meu Deus, um mês eu acho que dá. Um mês tá bom. Um mês eu topo. Aí ele fez, rapaz, tu não sabe. Eu dei o teu nome para o governador, porque a gente está abrindo uma empresa e tu vai ser o presidente. Rapaz, eu chego a me arrepio até hoje. Eu digo, não é possível. Meu coração disparou. Disse, olha, teu nome vai sair no Diário Oficial de Pernambuco tal dia. E eu estou mandando a tua passagem para você voltar para o Brasil. Pronto. São escolhas. Vocês já sabem que eu não voltei, né? Eu estou aqui. Eu disse, Deus respondeu às minhas orações. Deus respondeu às minhas orações. E aí falei com o sacerdote do Senhor, que estava aqui na época, que era o pastor Marcos. Conversamos bastante. Ele não me deu uma decisão, mas ele me deu prós e contras. Em suma, ele fez o certo. Ele disse assim, a escolha é sua.
E vocês já sabem o que eu escolhi. E isso me dá certeza que eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. E você também não está aqui por acaso. E é por isso que a gente, como igreja, quer lhe dar a oportunidade para participar. E você não vai poder dizer que você não fugiu da face de Deus, porque agora eu estou dando a oportunidade de você se apresentar à face de Deus e não fugir da face de Deus. Chegou a hora em que você precisa tomar decisões, em que você precisa fazer escolhas. Olha, que o falar não é muito bem uma escolha, mas é uma determinação. Você tem que falar para você salvar a sua alma, você livrar o seu sangue. E a igreja lhe dá as oportunidades e você diz assim, mas eu não vi, eu não enxerguei. Está aqui na minha mão o convite para a Semana Santa. A gente está acostumado a ficar aí sentadinho nos bancos, esperando que todo mundo faça as coisas e eu não faço nada. Eu vou lhe dizer uma coisa. Deus lhe deu a graça. Mas se essa graça não faz você entrar em ação, eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo, você precisa de oração. Você precisa de oração. Se a graça de Cristo não lhe mover a ação, o que você precisa mesmo é de oração. Então está aqui a oportunidade. Agora deixa eu dizer mais uma coisa, viu? Não venha agora pegar isso. Eu vou querer que você venha aqui pegar. Eu vou chamar os meus amigos de sempre. Emerson. Vou chamar o Bolivar para me ajudar. Mas eu vou dizer mais uma coisa antes de você vir, porque eu não quero que você levante e venha de qualquer jeito, não. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você venha assim também no bolo, não. Ou você não lembra da história que está lá de Gideão, em Juízes 7, de 2 a 3, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, o que foi que ele disse? Volte e retire-se da região de Gileade. Das montanhas de Gileade. Talvez você diga, eu sou tímido, eu não gosto de fazer esse trabalho, não. Sabe quantos voltaram naquele dia? 22 mil. E 10 mil ficaram. 30% mais ou menos ficou, 70% voltou. E a gente sabe, né? Eu não estou nessa história. A gente sabe que ainda diminuiu um pouquinho mais, né? Se eu for fazer o cálculo do percentual de 300 para 10 mil, não vou fazer. Eu não vou fazer. Você faz. Mas o que eu quero pegar aqui é o seguinte, aqui Deus disse assim, eu não quero tímido e medroso, não. O que é que você é? Tímido e medroso? Eu sou. Mas eu brigo contra a minha timidez. Estou aqui na frente falando com vocês. Sabe por quê? Porque Deus não quer. Então, eu vou chamar você para pegar o seu convite, mas não venha, se você se enquadra nesse grupo. Porque Ele só quer quem tem compromisso. Deus só quer os que têm compromisso. Também, vou pedir mais uma coisa. Não venha de novo. Não venha de novo. Porque se você acha que é um cristão Paulo, você não vai suportar andar com resmungões, com aquele que resmunga muito, com aquele que critica, com aquele que desiste. Ou você não lembra da história de quem? De Paulo e Barnabé. Por que Paulo brigou com Barnabé? Por que foi? Por causa de um cara. Quem foi essa pessoa? Opa, eu pensei que eu ouvi um coro. Paulo brigou com Barnabé por causa de quem? Alguém me ajuda? De quem? Por causa de João Marcos. O que foi que ele disse? Eu não quero que ele venha comigo, não.
Não quero não. Por que eu não quero que ele venha comigo? Por quê? Porque ele não quis nos acompanhar. Ou seja, estou cansado. Negócio difícil. Na outra cidade eu saí correndo. Na outra cidade aconteceu não sei o quê. Então eu não vou não. Então não venha. Não venha. Fala a mesma coisa. Não venha. Porque esse trabalho é para quem tem compromisso. O trabalho é para quem tem compromisso. Mas eu queria que você tivesse compromisso. Como eu queria. Como eu queria que eu tivesse esse compromisso. Como eu queria. Como eu queria participar. Como eu queria fazer. O peso é grande, a gente sai arrastando. A gente sai puxando. Deus quer que a gente tenha compromisso. Eu descobri uma palavra recentemente. Que é uma palavra que diz tudo. Que se você fizer essa oração, Deus vai lhe atender. E a palavra é: usa-me. Essas palavras que eu vou ler agora, elas são tiradas de uma música. E eu vou só ler para vocês. Diz assim: usa-me. Eu gostaria que você internalizasse no seu coração: Senhor, é porque eu sei quem és. É porque eu sei o que fizeste por mim. Senhor, é porque eu sei quem eu sou. É porque eu sei que nada fiz para merecer o teu favor. E é pela graça que provém de ti, Senhor, que resgatou-me sendo ainda um pecador, que a minha alma se entrega para honrar a tua dor. E para fazer valer em mim teu sacrifício de amor. Senhor, é por teu sangue, enfim. É porque sei o alto preço que custou. Senhor, é por tua luz em mim que o louvor da minha vida resplandece em viva cor. E é pela cruz que trouxe a minha redenção, pela justiça que abraçou meu coração, que a minha alma se entrega ao serviço do amor, pois eu quero te ver lá no céu, ó querido Salvador. Usa-me a despeito de mim mesmo. Veja que prece, que oração. Usa-me apesar de mim. Usa-me tão pequeno como eu sou. Eu inclino hoje o coração e me rendo como estou às algemas do Evangelho, do teu poder libertador. Usa-me, não importa o que aconteça. Usa-me em favor da salvação. Faz em mim a tua obra, seja tudo em meu viver, para que outros tenham paz e a alegria do perdão. Dito isto, agora sim, se você, eu gostaria que Emerson e Bolivar, se tiver alguém que possa me ajudar, queria que o pastor viesse aqui também para a gente orar, abençoando esse trabalho. Distribui mais. Eu gostaria que você agora, única e exclusivamente, se você sentiu no seu coração o mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ação, gente. Se você sentiu essa vontade, esse mover, vem agora para receber esse material e fazer o trabalho, distribuir 1 ou 2 no máximo, mas é porque esse trabalho tem que ser feito por você. Eu gostaria que você viesse aqui para a gente pegar um postcard desse, para você entregar e para a gente orar. Mas só, única e exclusivamente. Fica aqui, Júnior. Eu quero que fique aqui, que o pastor vai orar. Única e exclusivamente. Se você sentir no seu coração que você quer fazer esse trabalho, que você gostaria de fazer esse trabalho, que você não é um cristão Jonas, que você quer ser um cristão Paulo, venha cá, fica aqui, eu quero que você fique aqui para orar, fica aqui, pega o material, fica aqui que a gente vai orar. E eu quero pedir também o seguinte, mais uma coisa,
Quero lhe dizer só mais uma coisa. Você talvez tenha ficado sentado porque você diz, eu não tenho ninguém aqui que eu possa levar lá. Eu não conheço ninguém. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa. Você tem em sua casa ou na agenda do seu celular um endereço, um nome e um endereço? Você tem? Você tem? Eu trouxe um envelope aqui para você. Você põe o seu nome, você põe o endereço da pessoa, me devolve dentro no envelope que eu vou botar no correio para você. Eu vou levar no correio para você. Eu tenho os envelopes aqui. Então, se você não tem uma pessoa que você gostaria de fazer esse trabalho pessoalmente, eu tenho os envelopes aqui para você mandar pelo correio. Eu mando. Você escreve, bota o endereçamento. Obrigado. Aqui, ó, para você botar dentro. Tá aqui, o envelope. Você tem um nome, você tem um endereço. Eu tenho um envelope e eu boto o selo, eu mando. A gente precisa se empenhar. Eu gostaria de ver todo mundo nesse trabalho, mas só venha se você sentiu tocado pelo Espírito de Deus. Eu espero que a gente, cada vez mais, a nossa tendência é ser cristãos Jonas. Cristão Paulo. Nossa tendência, cada vez mais, seja ser cristão Paulo. E cada vez menos, ser cristão Jonas. Pelo seguinte: a missão vai ser cumprida se você participar. A missão vai ser cumprida. Mas a missão também vai ser cumprida se você não participar. A escolha é sua. Pastor, por favor. Amantíssimo Deus e Pai, o Senhor poderia fazer isso sem a nossa participação contaminada, tímida. O Senhor poderia realizar esse trabalho sem demora, sem tardança. O Senhor tem seus meios, o Senhor tem seus mecanismos, o Senhor tem a seu dispor um exército de anjos prontos e atentos para ouvir um comando teu. Mas na dinâmica da salvação, o Senhor achou por bem usar pessoas que foram resgatadas da morte eterna. E tendo adquirido essa consciência, tomaram a decisão de se envolver no avanço do reino. Nós temos aqui em nossas mãos um convite, é uma iniciativa nesse final de semana de Páscoa, daqui a 2 semanas. Um final de semana que pode servir como uma ferramenta poderosa para o Senhor revelar seu amor e seu plano de salvação. A cidade inteira, o país inteiro se volta para esse final de semana de Páscoa. Muitas pessoas exaltam a figura de Cristo, seu sacrifício, mas nós estamos vivendo numa sociedade cristã, porém secularizada, que absorveu muitos elementos completamente equivocados para esse final de semana, e nós temos a chance de, como igreja brasileira aqui em Dallas, de apresentar às pessoas, através das Escrituras, um evangelho libertador, um evangelho encantador, na pessoa de Jesus Cristo, que verteu seu sangue na cruz do Calvário, que descansou na tumba fria, mas que ressurgiu vitorioso e para vencer para todo sempre. Mas cabe a nós nos envolver nesse processo, convidando e dando a notícia, dizendo às pessoas, servindo como atração às pessoas. Por favor, Pai, usa a gente como ferramenta para poder trazer as pessoas e convidá-las neste final de semana especial, a fim de que o Teu nome seja glorificado pelos resultados e as decisões que serão tomadas neste final de semana. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, tanto para testemunhar com uma vida coerente, como para ensinar
a teoria e a verdade eterna. Nós oramos, Pai, agradecidos e confiantes, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Você pode voltar, Paulo, se você me permitir. Eu queria fazer um esclarecimento, porque nós estamos nos movendo para um final de semana, e você pode estar perguntando, o que vai ter nesse final de semana? No convite que você pegou aí, existem 3 datas aí, 3 momentos diferentes, distintos. No sábado pela manhã, no sábado à tarde e no domingo à noite. No sábado pela manhã, nós vamos voltar os nossos olhos no serviço aqui da igreja para a Páscoa. No sábado à tarde, e nós realmente temos a expectativa de que o clima não nos sirva de problema, no sábado à tarde nós vamos celebrar uma ceia num parque público aqui de Irving, no Victoria Park, que fica um pouco mais aqui ao norte, acima da 183. Nessa semana já fizemos os arranjos, temos a autorização da cidade. Nós vamos fazer uma Santa Ceia bem diferente. Os emblemas serão feitos de uma forma um pouco mais encorpada, diferente do que normalmente a gente faz. A orquestra vai estar tocando nesse parque. Nós vamos celebrar ali acomodados num gramado, de frente para um lago, num parapeito, bem à beira do lago. Essa cerimônia de Santa Ceia no sábado à tarde vai ser um momento assim realmente muito especial. E a gente pretende em duas coisas com essa atividade num local público, num final de semana. Nós pretendemos atender quem está ali pela boa música, pela sonoridade que a gente vai fazer, e também a gente reconsagrar nossa vida com os nossos olhos voltados diretamente para aquele final de semana do sacrifício de Cristo. E no domingo à noite, aí nós vamos fazer um pouquinho diferente do que temos feito. Nós não vamos fazer na capela, nós vamos fazer aqui no santuário, às 6 da tarde, ao mesmo horário. Nós vamos ter um musical alusivo ao final de semana de Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, uma coisa que está sendo programada, a igreja está se movimentando. Então, vai aqui a minha palavra de incentivo a você. É esse o convite que você está levando para as pessoas. 3 ocasiões, sábado pela manhã, sábado à tarde e no domingo à noite. A possibilidade que as pessoas tiverem de atender. Então, que Deus nos abençoe.